nós temos aqui uns destaques sobre essas manifestações. O primeiro destaque é que os protestos pelo país atingiram 12 capitais, reuniram mais de 215 mil pessoas e tiveram cenas de violência em 7 delas: Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo, Brasília, Porto Alegre, Maceió e Curitiba. Você, enquanto a gente vai falando aqui as notícias, você vai ver imagens circulando de algumas dessas fotos que foram tiradas por todo o Brasil, com algumas cenas de uma minoria, é claro, vale-se dizer aqui, que acrescentou em violência e a grande maioria uma manifestação pacífica. Bom, a gente sabe que eles reuniram a maior quantidade de manifestantes desde a mobilização dos caras pintadas pelo impeachment do presidente Fernando Collor. Há quem diga, inclusive, que foi a maior manifestação desde a ditadura militar, que até supera já, inclusive, a do Fernando Collor. Bom, isso aconteceu em 1992, a do Fernando Collor. As manifestações da segunda-feira carregaram diversas bandeiras, além de questionar as tarifas do transporte coletivo, da ética na política e investimentos em saúde, apesar de gastos da Copa de 2014. Apesar das manifestações terem sido pacíficas em parte das 12 capitais, cenas de caos e horror chamaram a atenção, principalmente no Rio de Janeiro. O ato na capital fluminense reuniu 100 mil pessoas e teve um dos confrontos mais violentos do país, inclusive com invasão da Assembleia, veículos incendiados e depedrados. E em Belo Horizonte, a marcha rumo ao Mineirão, onde a Nigéria e Tahiti se enfrentaram pela Copa das Confederações, reuniu 20 mil pessoas. Você está vendo aí cenas de vandalismo, mas é claro, o que a gente gosta são cenas como essa aí, ó. Pessoas realmente indo à rua, colocando a sua cara a bater, protestando realmente contra a corrupção, contra a falta de investimento na nossa saúde, contra a falta de investimento em políticas públicas, a gente sabe tanto delas. É claro, sempre uma minoria vai sempre no meio de uma grande multidão, mais de 215 mil pessoas, existem as pessoas radicais, as pessoas que acreditam que só dessa forma, com a violência, é que a atenção será chamada. A gente reforça, a Rede Super de Televisão discorda de todo esse tipo de violência, mas apoia, aliás, Maurício, eu posso dizer por mim, a gente apoia muito a questão da manifestação contra a corrupção, contra o investimento na saúde, porque a gente sabe muito bem que só dessa forma o Brasil será diferente. A gente tem noticiado isso há tanto tempo aqui, falado sobre a falta de investimento, brincamos inclusive sobre a falta de investimento na saúde, dizendo que quem dera se os hospitais tivessem um padrão FIFA de atendimento, se a saúde tivesse o padrão FIFA de atendimento. Falamos muitas vezes isso aqui, noticiamos que o brasileiro já não é mais aquele brasileiro tão pacífico, pelo contrário, ele já estava assim, com a sua paciência esgotada em função de tanta corrupção. E a verdade é que em 3 dias a rede social conseguiu mobilizar mais de 215 mil pessoas, deixando os políticos, palavras deles, perplexos, não sabendo de onde vem tanta gente. Conversava aqui com o Dr. Bruno, ele vai poder falar sobre isso um pouco. Não há uma liderança sequer explícita nessas negociações ou até mesmo nessas manifestações, são os brasileiros que estão indo para a rua mesmo indignados com a corrupção, indignados com a falta de investimento em saúde, em educação e segurança, vendo uma Copa do Mundo com bilhões sendo gastos e aí os 20 centavos em São Paulo, como todo mundo diz, não foi por causa de 20 centavos, inclusive foi simplesmente a gota da água, a gente acredita nisso. Na verdade, o movimento Passe Livre, eu acredito que eles não imaginavam que isso fosse tomar a repercussão que tomou. Então, mas eu vejo com bons olhos, porque ontem a gente até falava sobre isso, que algumas mesas de negociações já começaram a ser abertas. E alguns manifestantes não queriam nem negociar. Para mim, quem vai para a rua e não quer negociar, quer fazer baderna. Agora, a maioria esmagadora das pessoas que têm ido para a rua são sérias, e estão fazendo algo de direito. Tem que ir mesmo, tem que protestar. Mas agora que as mesas de negociação começaram a ser abertas, a gente já vê que algo já estamos ganhando alguma coisa, entendeu? Já está sendo um processo, já está sendo, eu perdi a palavra aqui, mas já está dando resultado. Sendo lucro. Está dando resultado sair na rua e manifestar. Eu via hoje pela manhã ainda que me parece que o prefeito de São Paulo chamou as pessoas para poder explicar para elas a questão do aumento das passagens de ônibus. Então, a gente já está querendo levar para a população a informação, não é uma coisa que vai goela abaixo, como tem acontecido nos últimos anos. Não, vamos explicar por que do aumento dessa passagem. Isso aí já é um ganho, isso aí já é um lucro exorbitante. Resultado da manifestação, resultado do sair na rua, do gritar pelos seus direitos. Então eu vejo com bons olhos. As mesas de negociação estão sendo abertas, só espero que isso realmente gere efeito para a população de uma maneira geral.
Isso é bom. Isso aí. Não, até eu quero só reforçar uma coisa que ontem mesmo eu me expressei. Eu vi muitas pessoas nas redes sociais sendo contra as manifestações, xingando os manifestantes, dizendo o seguinte: olha, você tem que manifestar na hora certa, no momento de você levar o seu voto adiante, você escolher a pessoa que vai lá estar te representando. Eu concordo em partes, eu acredito que tudo começa na urna. Você tem que ter consciência de quem você está escolhendo. Não adianta você votar de maneira inconsciente e depois manifestar na rua. Mas também eu acredito que a manifestação é válida, porque nem todos os brasileiros, infelizmente a grande parte dos brasileiros não tem a mínima educação para ter a capacidade de questionar e escolher um bom representante. Então, é algo que está muito mais na base, muito mais na raiz, é um problema de anos atrás, então eu acredito que você tem que votar, se você tem educação, se você tem conhecimento, você deve escolher sim o seu representante de maneira consciente, mas nós não devemos esquecer dessas pessoas que não têm, às vezes, aquela família tão humilde que não teve um mínimo acesso à informação, à educação e não tem condição nem consciência de escolher alguém. Então, nós temos que lutar por todos, né? Não só por uma parte da população. E até, doutor, é bom o senhor estar aqui, porque o senhor tem feito parte de alguns projetos, até mesmo de investigar o que tem acontecido no âmbito jurídico, saber da Constituição, o que isso rege, o que não rege. A gente vê que é um protesto hiper válido, é a falta de paciência mesmo da população que esgotou contra a corrupção. Existem pessoas que votaram em político A, político B, político C. A gente vê uma manifestação que não tem partido, que inclusive eles pediram para que as bandeiras, de uma maneira pacífica, inclusive pediram para que as bandeiras fossem guardadas, não queriam nenhum partido ali simbolizado como o partido que tem organizado essa manifestação. E mais do que isso, não tem simplesmente um inimigo, vamos dizer assim. Ninguém está contra apenas a Dilma, ninguém está contra apenas fulano de tal. É contra a corrupção geral, são diversos políticos que estão na mira. Em São Paulo, o governador Alckmin foi questionado, no Rio, o Sérgio Cabral, o próprio Fernando Haddad, que acabou de assumir, já veio com uma bomba dessa de aumento das tarifas. São Paulo se mobilizou contra, dizendo: bom, você já está no meio, já entrou no sistema. Então, não há um alvo, é a corrupção. Não há um alvo personalizado, né? Partido A ou B, presidenta, governadores, prefeitos. Há uma indignação que já se arrasta há um certo tempo e como se fosse uma bomba relógio. Bruno, não o Bruno que é institucional da OAB, o Bruno Burgarelli, eu percebo que é algo que nos une, independente dos nossos times de futebol, das nossas opções ideológicas ou até mesmo religiosas em alguns casos, há algo que é maior, que é essa indignação em relação à corrupção. Isso é inaceitável. Já é inaceitável nas empresas privadas. Imagine então, né, nas instituições públicas que lida diretamente com algo que é seu. Você que está nos acompanhando aí, onde quer que esteja, na sua casa, no seu trabalho, pela internet. Então, nós temos que realmente refletir isso e ser um movimento continuado. Quando eu falo continuado, não é que estar toda hora na rua. Não, um movimento continuado de transformação da sociedade. Ano que vem temos eleições, vamos transformar daqui em 2015, 2016 e aí continuar para que realmente, efetivamente, meus filhos, os filhos de vocês, nós mesmos, tenhamos um país muito melhor do que se encontra hoje. Então, é muito válido. E agora, sim, o Bruno institucional falando, eu como vice-presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB Federal, a OAB Federal tomou uma posição ontem de ser totalmente favorável às manifestações, desde que elas sejam pacíficas e, principalmente, favorável à liberdade de expressão. O poder público não pode usar de seu aparato de opressão para esmagar esses movimentos pacíficos. Claro, aqueles que são uma pequena minoria, que querem ali aparecer ou transformar um movimento pacífico em violento, eles devem ser realmente coibidos. Sim. Agora, além disso, os movimentos livres e pacíficos, eles devem existir, que é da essência de qualquer nação. E nós vimos isso aí no mundo árabe recentemente, na Europa, a gente tem acompanhado isso. E aqui no Brasil, que bom, que pelo menos, ainda sem uma bandeira bem definida, mas que a nossa juventude, com outros setores da sociedade, tem se voltado a questionar. O que está acontecendo nesse país? Por que tanta prioridade
para um capital de uma Copa do Mundo, sendo que você tem tantas carências na divisão de renda, em hospitais, em escolas, né, em habitação. Né? Eu acho que é por aí. Eu observo dentro dos protestos, dentro do mesmo protesto, pessoas reclamando contra a corrupção, muita gente falando contra a corrupção, muita gente falando sobre essa questão do passe, que aumentou o valor, né, do transporte. Muita gente também falando, por exemplo, uma placa que a Edna mandou aqui pra gente: professor, te desejo o salário de deputado e o prestígio de jogador de futebol. Então, muita gente, os professores também estão indo para as ruas. Então, agora começa a pipocar frases. Teve uma muito interessante que eu li também, que diz assim: já temos estádios de primeiro mundo, falta construir um país em volta deles. Não, Felipe, a gente tem até, eu quero até somar mais um destaque feito pela nossa produção, para a gente até enriquecer o nosso comentário aqui, que, por exemplo, protestos em várias capitais do Brasil foi o destaque em alguns dos principais jornais, meios jornalísticos estrangeiros, inclusive. Os veículos procuraram falar sobre as causas dos protestos e apontaram quase sempre a insatisfação com problemas sociais e com o alto custo das obras da Copa das Confederações e da Copa do Mundo. O El País, por exemplo, da Espanha, diz que o Brasil vive as manifestações com maior adesão popular em décadas. Em uma longa reportagem, o periódico tentou explicar o que está acontecendo no país com base em entrevistas com manifestantes. O New York Times, dos Estados Unidos, disse que os manifestantes demonstraram força. Segundo a publicação, os protestos evoluíram para um movimento amplo por grupos e indivíduos por uma variedade de assuntos, incluindo o alto custo de vida. Também é dito que existe um paralelo entre os protestos brasileiros e os da Turquia. O Reuters também destacou que a onda de manifestações foi o maior em 20 anos no Brasil, eu diria que foi até mais. O Guardian da Inglaterra, com o título "Protestos no Brasil entram em erupção em enorme escala", olha isso, afirma que o país viveu uma das maiores noites de protesto em décadas, enquanto mais de 100 mil pessoas tomaram as ruas pelo país. Os motivos, de acordo com a reportagem, seriam a frustração contra a repressão policial, maus serviços públicos e altos custos para a Copa do Mundo de futebol. O Le Monde, da França, e o Clarín, da Argentina, destacaram os confrontos entre os manifestantes e a polícia do Rio de Janeiro em meio à organização de grandes eventos esportivos no Brasil. A gente vê pelo menos que toda a linha jornalística estrangeira, e aí a gente pode citar, tem diversos jornais aí que nós não citamos, a própria rede Al Jazeera se pronunciou sobre isso, jornais árabes que trabalham com a língua inglesa também se manifestaram, e todos eles uníssonos, sabendo o motivo, sabendo a causa e sabendo o efeito que isso vai dar. Ou seja, falta de estrutura no nosso país e um excesso de estrutura na rede, vamos dizer assim, esportiva que se tange ao futebol. Então, o Felipe estava falando sobre as frases, a gente vê que, teoricamente, não existe um alvo fixo. Talvez existe um alvo geral, que é a corrupção, então vamos entrando em saneamento básico, em educação, em segurança, mas, na verdade, é um povo que está esgotado com tanta falta de respeito, e uma Copa do Mundo de cigarro. Aqui em Belo Horizonte, só para terminar, nós temos um Mineirão, que é o quê? 400 metros da Lagoa da Pampulha, no máximo. Um Mineirão que foi gasto milhões e a Lagoa da Pampulha para ser revitalizado, e nós trouxemos esse assunto, inclusive, ontem aqui.